Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de introdução à programação. E hoje vamos falar sobre strings. A pergunta da aula de hoje é a seguinte: como é que eu posso ler e exibir a seguinte string? Eu adoro programar. Então, o usuário ele quer digitar um texto, né? Isso que define um string, uma frase, um texto, um conjunto de caracteres ali. E para a gente digitar, para a gente conseguir ler, né, e depois exibir essa frase aqui, como é que eu tenho que fazer na parte de programação, tá certo? É o que a gente vai ver hoje. E, muito bem. Até então, né, até esse ponto de a gente conhecer o que são as strings, a gente trabalhou apenas com valores numéricos, né, do tipo int, float. A gente também utilizou arrays, né, que a gente viu que poderiam ser vetores, quando é um array de uma única linha, ou matrizes, quando é como se fosse uma tabela, né, um array de duas ou mais dimensões, só que todos eram do tipo numérico. Eu não conseguia trabalhar com texto até então. Eu já tenho um tipo de variável, que é o tipo char, que ele me permite ler um único caractere, tá certo? E um erro que acontece, que é muito comum, é a gente tentar armazenar uma frase numa variável do tipo char. Uma variável do tipo char, ela guarda exclusivamente um único elemento, ok? Por exemplo, char letra igual a 1, então eu tenho uma variável letra do tipo, igual a 1 não, char letra igual a A, né? A variável ela se chama letra, ela é do tipo char e está armazenado o caractere A. Repare que quando eu estou armazenando caracteres, eu uso aspas simples, ok? Indicando que é um único caractere. Posso ter uma outra variável chamada símbolo, que ela guarda o valor de cifrão, também entre aspas simples, ou uma variável linha que guarda um caractere que a gente chama de caractere especial, né, que é o /n, ele guarda a quebra de linha, né, como se eu estivesse apertando o Enter no meu teclado ali para passar para a próxima linha. O que eu falei que é um erro muito comum é tentar armazenar mais de um caractere. Por exemplo, ABC na variável caractere. Isso aqui está incorreto, porque na verdade eu tenho 3 caracteres. Isso aqui ia se caracterizar como uma string, que é um conjunto de caracteres. Muito bem. Então, agora que a gente sabe o que é um caractere, né? Vamos falar um pouquinho sobre como esses caracteres eles são armazenados, tá certo? O caractere do tipo char, ele é guardado em um único byte, ou seja, um conjunto de 8 bits. Como a gente já deve saber, com 8 bits eu consigo guardar valores entre 0 a 255. A gente pode pensar da seguinte maneira: a gente sabe que o computador ele guarda apenas bits, na verdade, zeros e uns. Então, como é que um computador ele armazena uma letra? Como é que a gente pode guardar uma letra? Na verdade, o computador ele não guarda uma letra, ele guarda uma combinação numérica, né? Falar um valor numérico que representa uma letra. Então, é o que a gente chama de abstração, né? Aqui, por exemplo, quando o computador ele guarda o valor 68, esse valor 68 ele é um código, na verdade, que representa a letra D maiúscula, tá certo? Então, qualquer letra que a gente for armazenar dentro do computador, ele vai ser guardado como um número inteiro. E esse código, ele é guardado, todos os valores, né? Eles formam como se fosse uma tabela com o valor numérico e a letra correspondente, que é armazenado numa tabela que a gente chama de tabela ASCII. Então, essa tabela ASCII, ela dá essa representação para a gente, fazendo a correspondência, né, entre cada valor numérico 0 a 255 com o caractere correspondente. Então, a gente pode, por exemplo, guardar um caractere numa variável do tipo char, né, guardando um número. Aqui embaixo tem um exemplo. Eu posso fazer o seguinte: quando eu quero guardar a letra D, a letra D maiúscula, né, em uma variável do tipo char, eu posso fazer o seguinte: char recebe o D maiúsculo entre aspas. Se eu for nessa tabela que eu vou mostrar no próximo slide, a gente vai ver que o D é igual a 68. Então, se eu simplesmente fizer CH igual a 68, como a variável é do tipo char, ela guarda o valor 68 lá dentro, que nada mais é do que a letra D maiúscula. Então, isso aqui também eu estou guardando o D maiúsculo lá. Ok?
Ou outra forma, né? Eu posso fazer operações, já que esse valor é guardado como valor numérico, né? Então, provavelmente, né, se o 68 é o D, 67 é o C, o 65 é o B e o 64 é o A. Se eu pegar, então, o A e somar 3 nele, né, daria A mais 1 dá B, mais 2 dá C, mais 3 daria D. Se eu fizer uma operação do tipo A mais 3, isso aqui também vai guardar o valor de D, porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Pegando o valor numérico correspondente à letra A e somando 3. Isso aqui vai dar 68, que é a mesma coisa que está armazenando D. Então, tem todas essas várias formas de estar armazenando um caractere, ok? Aqui, então, nós temos a tabela ASCII, tá? Eu imagino que esteja um pouco pequena aí para vocês, mas dá uma passada aqui. Então, eu tenho aqui todas as colunas, né, indicando qual que é o valor numérico, qual que é a variável correspondente, ok? A letra correspondente, na verdade, né? E para essas primeiras aqui, ó, a gente tem uma descrição, porque elas não são bem variáveis, são caracteres especiais, né? Por exemplo, o 00 é o caractere nulo, né? Que não indica nada. Vamos ver outro aqui. O caractere 27 seria o ESC do nosso teclado, né? O escape. O 127 seria o delete, e assim por diante. Nos caracteres propriamente ditos, né, os que são imprimíveis, vamos falar assim, eu tenho lá o 32 seria o espaço, 65 seria o A maiúsculo, o 97 seria o A minúsculo e assim por diante. Essa tabela me dá toda a correspondência que eu preciso entre número e letra, ok? Repare que aqui eu tenho alguns caracteres também que guardam um número, né? Isso aqui é como se fosse o texto que identifica 0, o texto que identifica 1. Então, quando eu guardo o caractere 48, significa o número 0 na forma de texto, tá bom? Como se a gente pode escrever o A, então pode escrever o 0 também. Esse 0 aqui na forma de texto e não na forma numérica, ok? Muito bem. A maioria dos caracteres eles estão no próprio teclado, como por exemplo o A, o B, o C, né? Os números eles estão no teclado, mas alguns caracteres eu não consigo inserir de maneira direta no código do programa. É, por exemplo, quando eu quero quebrar o texto, né? Eu quero imprimir o texto numa próxima linha. No teclado eu daria Enter, mas quando eu faço isso, dou um Enter no código do programa, o meu programa que vai para a linha de baixo, né? Na verdade. Então, como é que eu faço para poder imprimir esses caracteres numa frase, né, que eu queira imprimir lá no meu programa? Eu vou usar os caracteres especiais. Alguns desses caracteres eles estão descritos aqui, ó. Todos esses caracteres eles começam com o que a gente chama de backslash, né, ou a barra invertida, nesse sentido, e em seguida é o caractere especial desejado. A gente já viu um, por exemplo, o barra N, eu sei que ele dá uma quebra de linha e passa para a próxima linha, não é isso? Eu tenho alguns outros aqui, por exemplo, o barra 7 ou barra A, ele emite um sinal sonoro no computador. O barra R é o carry age return, que seria, né, como se fosse voltar o meu cursor para o início da linha. O barra T seria uma tabulação horizontal, ou seja, como se eu estivesse apertando o Tab no teclado. Se eu quiser imprimir a barra invertida na minha frase, eu uso barra, barra, ok? E assim por diante. Aqui a gente tem mais alguns aqui. Tudo bem? Então tá. Eu vou cortar esse vídeo por aqui. A gente continua na parte 2 já fazendo um exemplo de como usar caracteres.